Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Professora Renata aqui com a disciplina de Lógica de Programação. E, pessoal, dando continuidade, pegando aqui o gancho desse exemplo que a gente já vem desenvolvendo nas últimas aulas, nós vamos começar agora com o uso do for, né, que é o laço de repetição finita. Como assim? Tendo aqui como exemplo esse laço de repetição, né, que é o void loop, nós podemos definir laços dentro desse aqui. Ou seja, nesse exemplo, a gente tem o pisca-LED de forma individual, né? Ou seja, uma vez por LED. Então, eu pisco primeiro o LED verde, depois o LED amarelo, depois o LED vermelho e recomeço esse ciclo. Se eu quiser que cada LED pisque mais de uma vez, nós podemos ou repetir essa instrução, né? Lembrando que para isso a gente precisa colocar mais um delay aqui, né? E aí essas 4 linhas nós poderíamos copiar e colar. Então, nós teríamos aqui o LED verde piscando 2 vezes, ó, 1, 2, antes de ir para o amarelo, certo? Só que isso não é tão interessante, né? Meio que uma gambiarra. Tá copiando e colando aqui várias vezes. O código fica muito extenso, enfim, certo? Isso aqui é a velha gambiarra da programação. Então, qual é a ideia? A ideia é que nós utilizemos o for para fazer laços intermediários aqui dentro dessa função principal. Então, para isso, nós precisamos utilizar uma variável que pode ser chamada de x, de y, de a, qualquer coisa, var, o nome que você quiser. Nós gostamos de utilizar aqui o x para ficar bem neutro, né? E aí essa variável, ela pode começar em 0, pode começar em 1, tanto faz, não tem problema. Nós estamos definindo ela pela primeira vez já aqui dentro do laço, certo? E aí, nós vamos delimitar aqui um valor máximo para ela chegar e sair do laço. Como assim? Nós estamos definindo uma variável x que vai começar em 0 e vai até quanto? Até x menor que 10. Ou seja, quantas vezes esse laço vai ser executado se eu incrementar essa variável de 1 em 1? O que vocês acham? Ó, essa aqui é a sintaxe do for. Então, eu coloco aqui o nome da função, né, do laço, for, abre parênteses, defino uma variável do tipo inteiro, né, é bem simples, x começando em 0, ponto e vírgula, até x menor que 10, incrementando de 1 em 1. Então, esse x++, eu vou incrementar o x de 1 em 1 a cada vez que esse laço for executado, até satisfazer essa condição. Então, se o x começa em 0 e vai até quanto? Até 9, né, pessoal? Só vai até 10 se eu colocar x menor ou igual a 10. Só que nesse caso, começando em 0, esse laço vai ser executado 11 vezes, certo? 11 vezes. Como eu só quero que seja executado 10 vezes, começando em 0, eu tenho que colocar de 0 a 9. Então, 0 a 9, vocês podem contar aí no dedo. Nós vamos ter a execução por 10 vezes até chegar na condição da função aqui, e aí ele sai e segue o fluxo aqui, segue o código, certo? Então, eu vou definir aqui, já que nós sabemos bem como é que utiliza o define, eu vou definir o tempo 1 como 200 e vou colocar aqui nesse primeiro laço do LED verde para que ele pisque por 10 vezes, né? E o intervalo sendo de 200 milissegundos para cada estado, certo?
Então, aqui a gente tem uma soma de 400 milissegundos. Vezes 10 do for, então eu faço 400 vezes 10, vai dar 4 segundos. Então, nós vamos ter o LED verde piscando aqui ao todo por 4 segundos, até que ele já continue aqui o código indo para o outro LED, certo? Vamos fazer aqui para o LED amarelo. Sim, pessoal, lembrando, por que nós colocamos mais um delay aqui, né? Antes, no exemplo do semáforo, a gente não tinha. Porque agora, vejam que esse comando aqui faz parte de um laço individual. Se eu não colocar esse delay, a gente já sabe que o comentário exclui a função, né, da compilação. Se eu não colocar esse delay, eu não vou ter tempo de visualizar que o LED apagou, porque daqui ele já vai voltar para o high, certo? Então, aqui dentro do for, nós precisamos de 2 delays, porque nós temos que definir o tempo do high e o tempo do low, para que nós possamos visualizar corretamente. Correto? Bom, então eu vou copiar aqui, vou colar. Lembrando que essa variável ela é inicializada sempre no início do laço. E nós podemos utilizar a mesma função aqui, porque como o código é executado linha a linha, né? Então, quando ele terminar essa função, ele vai para essa outra e reinicia com a mesma variável. Não tem problema. Nesse aqui eu vou mudar, eu vou colocar 5, vou definir aqui um tempo 2. Lembrem-se de abrir e fechar, né? Então, pode ser assim, tanto faz. Lembrem-se de sempre abrir a função e fechar, abriu chave, fechou chave. Aqui da mesma forma. E o que é que falta definir? O tempo 2 lá em cima. Então, o tempo 2, eu vou colocar 1000 milissegundos, certo? Piscando aqui por 5 vezes. Então, eu tenho 1000 mili para o high e 1000 para o low por 5 vezes. Ao todo, eu tenho 2000 vezes 5, vou ter 10.000, né? Esse LED vai demorar 10 segundos, ok? Então, Ctrl C aqui, vou fazer a mesma coisa para o LED vermelho. Vou copiar o delay para a gente individualizar. E o que é que falta? Fechar a chave do for, né? Então, nós temos abriu, fechou do primeiro for, abriu, fechou do segundo, abriu, fechou do terceiro. E esse aqui é a chave que encerra o void loop, certo? Então, aqui vamos definir um tempo 3 para o LED vermelho. Vou colocar 2 aqui. E no tempo 3, vamos definir aqui o tempo 3. Vou colocar 3.000, certo? Só para a gente visualizar o que vai acontecer. E já vou rodar. Então, vou aqui inicializar. Ó, já percebi aqui, olha o erro. O que aconteceu? Eu defini aqui o tempo 2 e esqueci de alterar aqui em cima. Bacana. Pronto. Então, ajustado, tempo 1, tempo 2, tempo 3 e vamos rodar. Pronto. Então, o LED verde ele vai piscar quantas vezes? 10 vezes, né? O LED amarelo, 5 vezes. E o LED vermelho, 2 vezes. Pronto. Então, observando, o LED verde ele pisca bem rápido, porque o delay é de 200 mili para cada estado. O LED amarelo, 5 vezes a cada 1 segundo, né? E o vermelho, uma vez a cada 3 segundos. Apagou, fica 3 segundos. Acende, fica 3 segundos. Apagou. E aí vai para o verde. Vamos tentar acompanhar o amarelo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. E aí o verde é bem rápido.
Beleza, pessoal? Então, bem simples. Basta digitar essa função aqui, abrir chave, fechar chave. A variável pode ser a mesma dentro da própria função. No meio, você coloca o limite máximo, certo? Posso colocar 20 aqui, por exemplo. E, por fim, o x++, que corresponde ao incremento. Então, a cada vez que essa função for executada, ele incrementa 1. Então, se ele começa em 0 e 0 é menor do que 20, ele executa. Quando termina, incrementa. 0 mais 1, 1. 1 é menor que 20? Sim, então executa mais uma vez. Quando chegar em 18, 18 mais 1, 19. 19 é menor do que 20? Sim, então executa. 19 mais 1, 20. 20 é menor do que 20? Não, 20 é igual a 20. Se nós tivermos um igual aqui, aí sim, ele vai executar essa função 21 vezes, incluindo 0. Ok? Ou então você começa com o x em 1 e coloca um igual aqui, fica a seu critério. E aí ele vai piscar 20 vezes da mesma forma. Vamos fazer aqui para os demais? Como toda contagem começa em 0, então é costume do programador trabalhar com o início em 0. Toda contagem começa em 0, certo? Mas funciona aqui da mesma forma. Então, aumentamos aqui para 20 e aí funciona tranquilamente. Uma vez o vermelho, 2 vezes e pronto. Beleza, pessoal? Então, fica a critério de vocês, né? Definir aqui quantas vezes vocês querem executar. E é isto. Vou voltar aqui para o padrão que nós costumamos usar, que é contagem começando em 0. Beleza? E é isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.